Ser ou não ser, eis a grande questão. Mas ser pouco, ser muito, ser o meio ou o meio do meio? Sim, não, quente, frio, homem, mulher, céu, inferno, é tanta coisa que eu já nem sei. Não quero mais coesão. Eu quero tesão. Boca na boca, olho no olho. Não resistir à emoção. Emocionada, sim. Afinal, dizem que viver é pra quem tem coragem. E eu digo que coragem de viver de verdade, sem ressalvas, é só pra quem ousa se contradizer. Coragem é ser muito você. Eu sou Sofia Menegon e essa é a Louva a Deusa. É como se, de repente, nosso corpo inteiro estivesse borbulhando e a gente não tivesse controle nenhum sobre ele. Quase como uma explosão mesmo. A gente sente, né? Mas também a gente cansa de não poder sentir, ou de fingir que a gente não sente. Hoje a gente vai falar sobre todos esses sentimentos que a gente costuma jogar debaixo do tapete. Eu não sei se você está preparada, eu não sei se eu estou preparada, mas a gente vai mesmo assim. Então levanta as anteninhas, prepara suas asas e bora alçar esse voo. Bom, e nós estamos mais uma vez aqui no Cine Clube Cortina, que eu já tô chamando de casa. A gente grava até dia 1º de outubro e você é minha convidada para assistir de pertinho esses papos, sempre com convidadas incríveis, num lugar muito gostoso que une comida, música, cinema, muita coisa incrível. E você pode saber da programação acessando @cineclubecortina. E para se inscrever e participar das nossas gravações ao vivo, é só correr lá no @podcast Louva a Deusa. Eu tô te esperando e tô esperando vocês que estão aqui também. De novo, pode voltar quantas vezes quiserem. Aí a gente faz o quê? A gente toma um cafezinho gostoso, bate um papinho, depois almoça, assiste um filminho, tem programação pro dia inteiro. E eu tô aqui com uma plateia maravilhosa. Agora é palmas pra plateia! E como sempre, também com convidadas incríveis. Eu tô aqui com ela, que é psicóloga, com uma abordagem cognitivo-comportamental, que eu amo, acompanho nas redes e fora dela também. Já esteve conosco. Fernanda Angelini, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Ai, tô muito feliz de te ver pertinho. Eu tô amando a sua voz de podcaster. Muda? Muda muito, é tão tipo... Ai, podcast, louva a Deus. A gente faz quase um SMR, né? A gente dá uma Nossa, é incrível. Eu amei. seduzente. Mas daqui a pouco perde, porque a gente começa a engatar o papo, aí já vai a voz de conversa mesmo, não é mesmo? Estamos também com ela, que é cantora, compositora, multi-instrumentista, começou a sua carreira lá postando covers no YouTube e hoje soma mais de 2 milhões de ouvintes mensais. Ana Gabriela! Olá! Queria dizer que é um prazer estar aqui. Estou muito feliz de estar dividindo esse palco com essas mulheres incríveis. E é isso. Ah, maravilhosa. Gente, eu ouço a Ana Gabriela todos os dias. Júlia tá aqui para não me deixar mentir. Então, eu tô aqui realizando grandes sonhos. É verdade, Júlia? Ah, beleza. Viu só? Vários numerinhos lá são meus. É. Tá contabilizando lá. E estamos também com outra pessoa que eu sou muito fã. Ela é empresária, ela é atriz, ela é criadora de conteúdo, influencer. Mandy Candy! Oi, gente, tudo bem? Tô muito feliz de estar aqui. Ainda estou me acostumando com esse microfone. Acho que tá bom. Mas é isso. Hoje a gente vai bater um papo e falar de coisas que pra mim são bem difíceis. Às vezes pra eu me mim pego também. pensando nessas coisas e eu não consigo aceitar que eu sinto isso. Então vai ser bem libertador. Ai, pra mim Conversar. também. Você sabe uma coisa? Que tem uma galera que tá vindo aqui todo domingo e fala que é uma grande terapia coletiva. E eu acho que é mesmo. Então, vamos ver se a gente também embarca nessa, porque eu também tô precisando. E tem uma galera também que fala que é a missa de domingo, que eu também acho ótimo. Serve das duas maneiras. Então, continuem vindo aos domingos. E eu já vou querer saber mais de vocês, no nosso quadro que não nos foi permitido saber. Mas antes, eu quero te convidar a deixar 5 estrelinhas na plataforma que você está nos escutando. E também aproveitar para seguir, para saber quando sair um episódio quentinho. Então, faz isso agora, que a gente vai saber. O que não nos foi permitido saber. Aquilo que vocês descobriram na vida adulta, ou enfim, mais recentemente, que mudou a vida de vocês, mudou o olhar de vocês para o mundo. Eu acho que eu tenho uma coisa que eu tô descobrindo ainda, tô aprendendo,
que é saber que ninguém se importa com a gente, sabe, na realidade. Então, às vezes eu saio pensando: será que meu cabelo tá bom? Será que essa roupa tá boa?", mas ninguém tá ligando pra como é que a gente se veste, como é que a gente se fala. Até pode ligar, mas daqui 1 minuto, 2 minutos ela se esquece sobre isso, amanhã nem vai lembrar da gente. Então eu penso nisso o tempo todo, quando eu tô tímida ou quando eu quero fazer algo que eu acho que as pessoas vão me julgar por querer fazer algo assim, sabe. Isso mudou minha vida. Nossa, isso muda tudo, né? A gente tá o tempo todo pensando, ai, será se eu falar assim? Ai, será que se eu. Eu aqui mesmo, tô no palco agora pensando vários serás, assim. Será que quando eu erro, as pessoas estão pensando uma coisa? Será que quando. Né? E na verdade é isso, tá? Nem aí. As pessoas vão se divertir, vão rir, vão comentar ali e depois acabou, né? Muito boa essa verdade. Eu tenho uma também que eu, quando era criança, eu imaginava que a vida adulta seria totalmente diferente, mas que ninguém avisa pra gente que a vida adulta é muito solitária e que você vai perdendo muita gente assim, e que quando você tá na escola, você tem vários amigos e todo mundo você pensa que vai levar pra vida, e quando você é adulto, você é muito sozinho. E isso mudou de ser uma solitude mesmo, de ser bom, sabe? De você saber as pessoas que você pode contar, que a família vira realmente um outro significado, sabe? Levar mais pra esse lugar. É muito interessante isso, porque pra mim, eu fui uma criança e adolescente muito sozinha. Então, no final das contas, eu já ouvi muita gente falando isso, assim, que. Porque eu acho que a vida adulta é solitária em muitos aspectos, realmente, assim. Você que tem que dar conta dos seus problemas, você que tem que dar conta dos seus corres, né? Fazer as coisas acontecerem. Mas, pra mim, tem sido. Não, eu me sinto sozinha pra caramba também. Acho que Parando pra pensar. a gente consegue suprir de outra forma. Por exemplo, eu tenho um relacionamento muito bom que quando eu era adolescente eu jamais pensei que eu ia ter. Eu tenho 3 gatinhas maravilhosas. É muito difícil, mesmo assim, não me sentir sozinha, sabe? A gente supre de algumas formas. Eu sou muito mais próxima da minha família. Eu sou uma pessoa muito mais aberta a conhecer pessoas novas. Só que, ao mesmo tempo, tem momentos que eu me sinto muito sozinha e que você sabe que você tem pouca gente pra contar. Você começa a amadurecer e ver que tem pessoa que realmente não vai estar do seu lado, sabe? Que tristeza, né? Desculpa começar assim, gente. Pois dessa, gente. Cadê a minha dose de. Mas é verdade isso. E você, Fernanda? Nossa, eu fiquei aqui pensando, veio tanta coisa na minha cabeça, tentando selecionar, tantas vozes. Benê tá aí também? Mas eu acho que uma das coisas... Eu até depois acabei escrevendo um livro sobre isso, que é pedir ajuda. E como pedir ajuda é muito, muito, muito importante. E como a gente tem uma coisa meio de... Se você quiser que seja bem feito, faça você mesmo. Faça tudo sozinha. É mais bonito quando você diz: eu fui lá, fui sozinha, eu sofri e dei conta. E que são uma grande bobagem. É muito melhor você criar laços no caminho. É muito melhor você dividir com as pessoas, você colaborar com as pessoas. E que mesmo que às vezes tenham pessoas que possam até te atrapalhar ou que não vai ficar do jeito que você quer, você pode descobrir um jeito novo. Você aprende a lidar com pessoas te atrapalhando. É uma coisa que a vida vai ter. Então, se isolar não é a resposta. Olha aí, muito interessante que as duas trouxeram perspectivas, né? A gente vive nessa solidão, às vezes, que transita pela solitude, e essa da importância da gente também viver isso em momentos, mas em momentos também se vincular, né? E acho que outra coisa que a gente que não nos é permitido saber é que a gente pode sentir muitas coisas, né? A gente vive em um tempo em que se fala muito sobre vulnerabilidade. Seja vulnerável, é importante se vulnerabilizar, né? Virou quase, sei lá, uma palavra que meio até esvaziada de tanto que a gente usou. Mas, ao mesmo tempo, se censura um monte de sentimentos e emoções, né? Então, seja vulnerável, mas aí você não pode sentir muito isso, porque isso não é bom sentir. Então, você fica meio que sem saber, né? Se expressa ou não expressa. Aí, eu queria saber de vocês. Vocês são do time que conseguem expressar bem esses sentimentos, emoções, colocar pra fora? Ou do time que prefere esconder, Ana? Eu sou a emocionada. Eu adoro ser assim. Eu não tenho problemas com os meus sentimentos, sabe? Eu acho que se eu tô sentindo, eu gosto de que a pessoa saiba disso. Por mais que ela não sinta o contrário. Eu prefiro tirar isso de mim, porque eu acho que é um sentimento muito bonito. Muito puro, muito genuíno. Então, eu sou sempre emocionada. Mas eu não levo isso como ruim, sabe? E sim, a pessoa que sente muito,
Falo muito isso nas minhas letras, por exemplo. Então, eu sou a pessoa que sente muita coisa e que eu sinto tanta coisa que não cabe dentro do meu corpo. Eu preciso falar para as outras pessoas. Que bonito isso. Acho que quando a gente escreve. Acho difícil a gente escrever sem sentir muito, né? É assim, eu sempre precisei me colocar num lugar que eu tô sentindo muitas coisas pra conseguir escrever. Eu escrevo muito sobre o que eu tô sentindo, mas a grande maioria das músicas que eu lancei não foram histórias minhas. Foram histórias de outras pessoas que eu me inspirei. Mas que você sentiu quando você visualizou essas histórias, Exato, provavelmente, senti, né? é. Porque é difícil você conseguir produzir. Eu, pelo menos, eu sou também uma emocionada. Acho que eu sou uma emocionada no sentido mais amplo. Sou emocionada porque eu me apaixono pela vida, pelas pessoas, pelas coisas que eu faço. E uma paixão intensa. Comecei a decidir que eu queria nadar. Morria de medo de nadar. Aí fui aprender a nadar. Aí comecei a treinar 3 horas. Aí já vira uma outra coisa. 3 horas por dia, porque eu me apaixonei pela natação de um jeito. E aí teve uma hora que essa paixão se foi, assim, mas eu vivi ela intensamente. E acho que também sou emocionada no sentido de ter muita raiva, eu tenho muitos ciúmes, eu tenho todas aquelas outras coisas que todo mundo fala: ah, não sinta isso não é bom sentir, não faz muito bem, sabe? E você, Mandy? Eu acho que eu sinto demais também, e às vezes eu consigo pegar o que as pessoas estão sentindo e sentir isso junto, sabe? Então, meio que é complicado que se alguém tá nervoso ou bravo perto de mim, já estraga meu dia inteiro. Então, é ruim sentir demais. Às vezes eu queria sentir um pouquinho menos pra não ser afetada pelos outros. Mas é uma coisa que a gente vai aprendendo, né? Antigamente, por eu ser uma mulher trans, eu não expressava o que eu sentia, porque a sociedade não deixava, minha família não deixava, ninguém deixava eu ser do jeito que eu queria. Hoje em dia, eu aprendi também que eu não posso deixar ninguém me moldar. Então, se eu amo alguém, eu falo que eu amo. Meu noivo tá aí pra falar. Com 2 dias que a gente se conheceu, eu já pedi ele em namoro. Bem Olha, louca. mais rápido que a gente, Júlia. Em uma semana eu falei, a gente vai casar. E a gente casou. É isso. Tipo, eu sinto, eu falo. Se eu não gosto de algo, também, às vezes eu não preciso nem falar, que minha cara já diz tudo. Sou muito transparente. E é coisas que a gente tem que aprender a não ser tanto também. Que a gente fica com aquela cara de, né, de bravo o tempo todo. Mas é isso. Eu acho que a gente tem que aprender com o nosso corpo. Que a gente não pode sentir sempre também. Porque já parou pra pensar que às vezes se tu sente demais e tu acaba passando um pouco disso pra pessoa que tá próxima de você? Tipo, se você tá com raiva, você pode estragar o dia de uma pessoa por causa do sentimento que tu tá passando pra ela. Nossa, eu não, difícil eu parar pra pensar nisso, porque geralmente quando vem. Isso é uma coisa que a Júlia falou hoje no carro, né? A gente veio passando o roteiro e ela falou isso, de que às vezes ela se policia justamente pra não interferir. Então ela lida com isso de uma outra maneira pra que isso não interfira nas outras pessoas ao redor. Eu tenho muita dificuldade de fazer isso. Fernanda, essa coisa, né, da gente esconder, não demonstrar. Como que é isso? Isso é realmente saudável? Assim, a gente deve fazer isso? A gente deve tentar. Tem momentos em que isso é ok? Ou é sempre importante a gente conseguir externalizar? Vamos falar aquela clássica frase de psicóloga: depende. Depende. Então, eu particularmente, eu sou naturalmente emocionada, porém eu também acabo passando muito uma coisa que eu quero que as pessoas também aprendam a ser estratégicas com as emoções delas e com os demonstrar das emoções delas. Por conta disso, de que, claro, demonstrar é ótimo. Você precisa realmente colocar as suas emoções para fora, mas você também precisa de um lugar seguro para isso. Não dá para você também expor as suas emoções num lugar onde você não vai ser acolhida, num lugar onde você não vai ser entendida, num lugar hostil. Então, a gente quer poder desfrutar e também, de uma certa forma, criar ao nosso redor ambientes seguros. Eu imagino que para Ana, o ambiente seguro dela é a música, né? É o seu ambiente que você tá ali com você mesma e que você se sente confortável. Então, eu não diria assim, sempre se expresse, porque vira aquelas... O depende, eu sei que muita gente tem raiva desse depende do psicólogo, mas acaba se não virando cagação de regra. Não, você tem que fazer desse jeito. Não, agora o certo é sentir tudo. Não, agora o certo é você esconder tudo. Não. A situação vai pedir uma certa reação de você. E muitas vezes a reação, claro, vão ter fatores sociais, mas fatores pessoais de
você não tá confortável para se expressar ali. Você não tá confortável para colocar aquilo que é seu para fora naquele momento. E tudo bem. Você vai achar o seu momento, você vai achar o seu lugar. E se você acredita que ali é o seu lugar e você mesmo assim não tá conseguindo, aí terapia, gente, vamos lá. Vamos pro psicólogo, vamos fazer o seu autoconhecimento de tentar entender por que eu sinto que aquele é o meu lugar, mas mesmo assim eu não consigo me expressar. Então depende. Depende. A gente vai sair com esse depende. Mas O que eu mais gosto, na verdade, não é nem o depende. Eu gosto do é complexo. complexo é ótimo, né? Porque a vida é inteira complexa. Absolutamente tudo é complexo. Então ele diz muito pouco, né? Agora, uma coisa que eu fico pensando também é um desses sentimentos que a gente. Eu tenho ouvido muito falar e nas redes sociais, muita gente escreve textões e tal, que é o ciúmes, né? O ciúmes não faz bem pra nada, não serve pra nada, a gente não pode sentir ciúmes. Se a gente sente ciúmes, a gente não deve demonstrar isso, transferir isso pra outras pessoas, porque a gente, enfim, ciúmes não é bom, ponto. É isso que a gente tem ouvido muito. Acho que em uma era em que a gente tá falando muito também sobre relacionamentos abertos, enfim, não monogamia e tudo mais. Esse discurso acontece, né? Eu já estive, né, em várias relações não monogâmicas e os ciúmes continuam existindo pra mim. Enfim, como que é o ciúmes? Queria, né, começar entendendo como que é o ciúmes pra vocês. Vocês sentem ciúmes? Pedro, o que você falou? Eu tô curiosa, porque eu tava lá no banheiro me aprontando e eu escutei meu nome e eu fiquei assim... Eu não vou nem prestar atenção. É melhor não saber. Mas sim, eu sinto ciúmes. Ciúmes é um sentimento extremamente válido, tá tudo bem. Não novamente, essa questão da internet. A internet tem muito isso de cagar regra. Esse é o jeito certo de você ser um ser humano. E não machucando ninguém de uma maneira especialmente proposital. Tá tudo certo, tá tudo bem. Você pode sentir os seus ciúmes, você pode tentar entender os seus ciúmes. Uma frase que eu uso muito na terapia: não dá pra se sentir mal por estar se sentindo mal. Então, se você vai escutar a internet que vai falar assim, ciúmes é errado, não pode sentir, e aí você vai começar a se sentir um lixo, porque, eu sou uma pessoa ciumenta, eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa assado, perde todo o propósito. Não é isso que as pessoas querem. Ninguém quer, quer dizer, nós não queremos, porque algumas pessoas querem, né? Nós não queremos que você fique se sentindo mal o tempo todo por você sentir os seus sentimentos. Então, no fim, eu acho que ciúmes é um jeito muito reducionista para falar sobre insegurança, para falar sobre autoestima, para falar sobre traumas, para falar sobre como a relação acontece. É fácil eu pegar tudo isso e colocar no bolo de ciúmes e falar: ciumenta, hein? Ciumenta você? Não pode. Então, eu acho que acaba sendo mais uma coisa para fazer bullying com as pessoas do que realmente para tentar entender as emoções e a complexidade dos sentimentos dela. Dito isso, o meu marido não pode fazer massagem no pé de ninguém, porque massagem é só no meu pé. Então, ele sabe disso e é a coisa que eu mais sinto ciúmes na vida, de uma coisa super íntima nossa. E eu fico assim, eu e meu marido temos uma relação não monogâmica e eu fico assim, pode sair com quem você quiser, mas o pé, só o meu. Mas não vai tocar o pé de ninguém. Então, é isso. Sabe uma coisa que você falou do pé? Eu falei pra Júlia, ela pode elogiar todo mundo que ela quiser, do jeito que ela quiser, mas eu não gosto que ela chame outras mulheres de brabas, né? Mulheres, outras pessoas, enfim, de brabas. Porque me dá muito ciúmes. Porque braba só sou eu. O resto pode ser várias outras coisas. Corajosas, incríveis e tudo mais. Mas braba sou eu. Se tem alguma coisa assim, Mandy, a Mandy faz vários conteúdos também de casal, né? Eu faço. Hoje em dia a gente tá focando bastante nesse nicho, que é algo que eu me identifico, me divirto fazendo. E as pessoas se identificam, né? E eu já… Hoje em dia eu tô bem melhor, o Marcelo sabe disso, tadinho. Ele sofreu por causa que no início do nosso namoro eu era muito, muito, muito ciumenta. Chegando a ser uma ciumenta tóxica, sabe? Por causa que eu tive experiências muito ruins nos meus últimos relacionamentos. Tipo, de ser traída, de relacionamento super ser abusivo. Eu achei que todo cara ia ser assim. Então, se eu via que o Marcelo conversava com alguém, eu já… Ele vai me trair.
ele não vai querer ficar comigo. Eu já ficava Já antecipava. remoendo esse sentimento, sabe? E chega uma hora que a gente remoe tanto que a gente coloca pra fora e acaba atingindo a pessoa que tá com a gente sem ela ter feito nada, né? Então tá sendo um processo. Hoje em dia eu sou muito menos ciumenta, não sei se é porque a gente já tá há 4 anos juntos e a gente se conhece bem, eu já confio nele, já sei que ele não é como os outros relacionamentos que eu tive. Mas foi bem complicado. Meu primeiro relacionamento, gente, eu descobri que ele procurava, assim, garotas que trabalham de programa, né? E daí eu fiquei pirada com isso. Tipo, eu não sou suficiente para ele, por ele querer sair com outras pessoas. E daí eu descobri a senha dele, entrava e ficava o tempo todo vendo o que ele estava fazendo na internet. Isso não é vida para ninguém, sabe? Não. Daí, E é desesperador, ele estava né? errado em estar me traindo e eu também estava errada em estar fuçando as coisas dele. Mas eu acho que ele estava mais errado do que eu. Eu acho isso, pelo menos. Mas... E daí eu achei que todos os caras fossem assim, sabe? Não, sempre eu vou ser traída. O homem nunca vai me respeitar, nunca vai conseguir ser suficiente só comigo. A gente tem um relacionamento monogâmico. E é isso. Hoje em dia eu tô melhorando. Eu paro e penso, assim. Eu acho que eu preciso até fazer terapia, amiga. Depois me passa o teu contatinho. Vamos As mãos, conversar. já vai... tem uma salinha ali. Sim. Eu paro e penso, será que esse ciúme tem alguma coisa a ver com o Marcelo ou comigo? Ou com coisas que eu já passei com outra pessoa e eu tô colocando em cima dele que ele não tem nada a ver, né? Então, eu reflito bastante. Ciúmes ele é... Enfim, eu acho que sou uma pessoa ciumenta também. Eu acho que toda pessoa ciumenta, tava falando nos bastidores, toda ciumenta fala que tá melhor, porque a gente realmente vai se trabalhando e vai melhorando, a gente, enfim. Mas eu continuo sendo uma pessoa super ciumenta. Mas eu acho que uma coisa que a Ana falou também nos bastidores, que eu acho interessante, é como que muitas vezes essas... Porque o ciúmes, ele pode vir de vários lugares, eu acho. E pode vir de outras dores também, de coisas que a gente viveu. Mas ao longo desse relacionamento, isso vai mudando, né? Eu confesso que quando eu era bem mais nova, 16, tô com 27 hoje. Mas meu primeiro relacionamento, obviamente a gente tem muito mais insegurança. Meu primeiro relacionamento lésbico com outra mulher, enfim, muitas coisas pra entender. Mas no meu relacionamento hoje, o que mudou muito a questão dos ciúmes foi exatamente não colocar os ciúmes numa caixa e falar que está com ciúmes. Mas cara, eu senti isso, por que eu estou sentindo isso? Eu estou insegura, eu estou com a autoestima baixa, foi alguma coisa que me remeteu ao passado. Então, essa parada de conseguir concentrar o que é aquele sentimento e chegar na pessoa conversando sobre isso, de, cara, eu senti isso, queria saber se tá acontecendo alguma coisa, eu tô viajando, queria entender o que tá acontecendo, sabe? Você não chegar com 80 pedras na mão. Então, essa parada de você conseguir entender o seu sentimento e a pessoa te dá esse tempo, obviamente, também, porque é muito respeitoso. Mas de você conseguir chegar com o que você está sentindo me ajudou de várias formas. Porque isso já não vira os ciúmes. Isso vira, cara, você tá insegura porque a gente às vezes brigou ontem. Então foi algo que te remeteu a alguma coisa. Então isso acabou me ajudando muito e é por isso que eu falei que eu não tenho ciúmes. Não é que eu sou uma pessoa zero ciumenta, tá, gente? Eu tenho os ciúmes muito poucos, mas ele existe. É exatamente isso do pé, da massagem do pé, a intimidade. Quando você tem intimidade com uma pessoa, você não quer que alguém chegue nessa intimidade. No relacionamento aberto ou não. Então, você não quer que ninguém chegue num espaço que você sabe que só você tem acesso a esse espaço. Então, acho que, enfim, essa conversa, esse entendimento do sentimento que você está tendo com esses ciúmes, que ciúmes é muita coisa, eu acho que isso acaba ajudando bastante. Isso me ajudou muito nesse relacionamento que eu tô hoje. Mas como é difícil, né? A gente chegar nesse ponto de conseguir sentar e falar assim, olha, veja, eu... É que eu sou uma pessoa que eu penso muito, cara. E aí, no começo era até um pouco difícil. Porque eu sou a pessoa que, se eu sinto ciúmes, eu me fecho. Então, ela sempre ficava que foi. E eu ficava, não, nada. E conforme o tempo foi passando, era mais uma coisa de, não, eu tô pensando, acho que eu viajei numa coisa aqui, senti isso e isso, mas eu tô tentando me entender, assim, eu sei que o problema não foi com você. Então, isso ela já foi entendendo que, cara, ela não tá jogando a culpa em mim, sabe?
Ela mesma falando, né? Ela não tá jogando a culpa em mim, sendo que ela sente ciúmes de alguma coisa. Então, eu vou deixar esse tempo para ela pensar. E eu sou uma pessoa que eu penso demais, assim, eu acho que até demais. Mas é bom para mim. Qual que é o seu signo? Eu sou taurina. Mas tem algum ascendente em ar? Coisa assim, Não daquela sei. já começa... Eu não entendo sobre O que é que signo. pensa muito? Mas eu sou touro com ascendente em gêmeos. Ai, tá isso. E Pecado. me falaram um pouco disso, mas... Mas é isso, eu penso demais e o bom é que eu estou com uma pessoa que me dá esse respeito a pensar sobre as coisas, sabe? E ela também, no começo, ela era mais ciumenta do que eu, mas ela entendendo que... Porque também foi a primeira vez que ela namorou uma pessoa pública, então para ela foi para um outro lugar, sabe? Mas quando você está num relacionamento respeitoso também, tudo fica muito mais simples, muito mais saudável. Você vai sentindo mais segurança, né, ao longo desse relacionamento. Acho que é muito como eu me sinto com Júlia, mas ainda, né, quem ouviu o episódio sobre nem tudo é relação tóxica, percebeu sobre aí causas de ciúmes de fulaninha. Mas a verdade é essa. Agora, como que a gente sabe, né? Como que a gente consegue entender quando esse ciúmes ultrapassa esse limite? Porque, pelo que eu tô entendendo, é inerente, né, a essa condição humana, sentir ciúmes. Então, quando a gente sabe que é hora de buscar ajuda com esses ciúmes e não, porque já não é mais saudável, não é esses ciúmes que a gente consegue elaborar, que a gente consegue processar, ou que a gente consegue falar, ai, só assumir, ai, tô com ciúmes mesmo. Não tem motivo, você não dá motivo, não existe razão, só tô com ciúmes mesmo. Quando que não é bom mais? O que eu costumo... Gente, eu sou psicóloga, tá? Então vai ter palestrinhas de saúde mental aqui. Mas o que eu costumo tentar explicar para os meus pacientes de uma maneira a eu não tomar a sessão inteira explicando conceitos, mas é que o que você sente está sempre certo. O que você sente está sempre certo. Se você está com raiva, você está certo, tá com raiva. Se você está triste, você está certo em estar triste. Se você está insegura, você está certo em estar insegura. O que pode estar errado é o que você faz com essa emoção. Então, não é porque você tá com raiva que você vai quebrar coisas. Não é porque você tá triste que você vai deixar outra pessoa triste. Não é porque você tá insegura que você vai cutucar as inseguranças de outra pessoa. Então, o problema ele tá no comportamento de você pegar aquela emoção e usar ela como justificativa para um comportamento tóxico. Mas aquela emoção, ela há um porquê de estar lá. Ela tem um motivo. Então, não dá pra gente colocar ela num lugar de ela tá certa, ela tá errada. Não, ela tem a história dela, tem os motivos dela. E a gente quer conversar com essas emoções de por que elas estão vindo agora, por que elas estão querendo se expressar muitas vezes de uma forma tóxica. E como que a gente pode transformar elas em comportamentos que façam sentido para nós, que não machuquem os outros. Mas a gente não tá num lugar aqui de virar e falar bem assim, você tá errado em estar com raiva. Você tá errada em estar insegura. Porque senão você vai começar a duvidar do que você sente. E não tem como você confiar em você mesmo se você não confia no que você sente. Então você não quer entrar num lugar de bullying com as suas emoções. Você quer entrar num lugar de, não, senta aqui, vamos conversar. Vamos entender por que é você que tá... De tudo que podia estar sentindo agora, por que é você que tá vindo. Então, é nessas horas que a gente pode pegar a toxicidade, que quando ultrapassa os limites do comportamento para um comportamento tóxico. Porque é isso, muitas vezes, é a minha insegurança que permite que eu crie um comportamento de intimidade com o meu parceiro ou com a minha parceira. De sentar, de entender, de a gente trocar... E nos tornarmos pessoas mais próximas, mais íntimas, nos entendermos. E isso é incrível. Então, e o que levou a esse comportamento foi essa primeira insegurança. Se eu souber, né, manejar ela para um comportamento bacana. Então, não façam bullying com as suas emoções. Esse é o final. E toma cuidado para não estar machucando o outro, justificando dessa forma. Eu fiz isso porque eu estava com raiva. Tudo bem você ficar com raiva. Não tudo bem você gritar com a pessoa. Júlia me olhando aqui. Auto-julgamentos. Agora, você falou de raiva, né? Raiva também é um desses outros sentimentos que a gente
comumente ouve que, sentir raiva é horrível, te faz mal, você vai, te corrói, você, enfim, você vai adoecer. Eu ouvi muito isso crescendo, por ser uma pessoa. Eu me considero uma pessoa que sente muita raiva. Primeiro vem a raiva antes de vir as outras coisas, assim. Então, eu sinto raiva e eu entendo que eu tô com ciúme. Eu sinto raiva, eu entendo que eu tô triste. Eu sinto raiva e aí eu entendo quais outras coisas que estão por trás dessa raiva. Mas eu sinto muita raiva. E eu ouvi coisas, assim, bárbaras, às vezes, assim, bem absurdas da minha infância. Porque eu sentia raiva. De que eu ia ter uma doença grave, ia morrer dessa doença porque eu sentia raiva. É muito louco, né? Porque é uma tentativa trágica, eu acho, que daqueles tutores de falar assim: não gosto, não quero te ver sentindo isso, não quero que você sofra, tenho medo que você sofra. Mas que para mim demorou muito tempo para entender que não era isso, assim, né? Vocês sentem raiva? Como que vocês lidam com a raiva, assim? Ela é algo que movimenta vocês ou paralisa? Cara, eu sou uma pessoa. Você parece super tranquila. Não, então, eu sou uma pessoa bem. Eu sou estressada, eu diria. Mas eu acho que o que todo mundo aparentemente está falando aqui, que eu acho que é o mesmo que eu sou uma pessoa muito intensa. Então, eu sou intensa quando eu tô com raiva, eu sou intensa quando eu tô estressada, eu sou intensa quando eu tô tranquila. E é essa parada também do sentimento de ser emocionada, né? De ser uma pessoa intensa. Então, eu sou uma pessoa que quando eu sinto raiva, eu sinto muita raiva. E é difícil naquele momento você parar pra pensar, por que eu estou sentindo raiva? Você não para pra fazer isso. Então, pra mim é um pouco difícil de lidar com a raiva, mas eu não coloco tão pra fora assim, eu coloco mais pra mim. Que é essa briga que eu tenho comigo mesma, sabe? Que é esse julgamento do sentimento. Que agora eu tô realmente fazendo uma terapia. Eu tô tipo assim, caraca, velho. Eu me julgo muito. Porque eu tenho sentimento que a gente não gosta de sentir. E às vezes é um dia maravilhoso. E você, caraca, uma coisinha estragou meu dia. E você fica com raiva. Mas, cara, você esquece que você é um ser humano. Pô, eu vou sentir isso. Se a gente conseguisse controlar, não. Hoje eu vou ficar feliz. Hoje eu vou sentir... hoje eu não tenho nada pra fazer. Vou sentir raiva. Se fosse assim, tava tudo certo. Hoje tô com tempo pra ter raiva. Hoje tô tranquila. Quinta-feira, tô de boa. Então, é uma coisa que eu sou muito intensa. Pra mim é um pouco complicado, só que eu sou pessoa que eu me fecho ao mesmo tempo. Então, eu prefiro ficar sozinha pra não ser grossa com ninguém, pra não descontar em ninguém o que eu tô sentindo que não tem nada a ver com a pessoa, sabe? E é isso. Eu acho que a partir de hoje eu vou me deixar mais sentir as coisas. De obviamente, não descontar nas pessoas, que eu morro de medo disso, de descontar em pessoa que não tem nada a ver, de ser grossa, de ser mal educada, enfim. Que é uma coisa que eu jamais faria. Mas de me respeitar, de cara, eu tô sentindo raiva mesmo. E eu sou uma pessoa que eu sou tão intensa na raiva, de, sei lá, pode estar discutindo com alguém, eu começo a chorar com qualquer coisa que eu tô sentindo, assim. De raiva, eu sou uma pessoa muito chorona, cara. Às vezes de tá certa em uma discussão e já começa a chorar. E isso eu peguei muito da minha mãe também. Minha mãe é exatamente essa pessoa. Então, essa intensidade, ela vai no choro também, sabe? Aí chora muito. Aí, não, você tá chorando no meio da discussão. Eu falo, não, mas eu tô com raiva. Tipo assim, não tem como você nem ser levado a sério. Não, eu tô brava. E é muito doido. Você ter esse sentimento de braveza ali, de raiva na hora, e você tá caindo de choro, sabe? Porque às vezes você não consegue falar, enfim. E aí te dá mais raiva e vira um limbo, gente, que eu vou ficar aqui a manhã inteira falando sobre isso. Mas acho que é essa intensidade, assim, de todos os sentimentos que eu tenho, que me faz sentir muita raiva, sentir muito amor, sentir muita braveza, enfim, sobre isso. Você falou, né, isso, eu fiquei pensando uma coisa que fui, né, ouvindo na análise, assim, né, me ouvindo e ouvindo a minha analista falando. Eu acho que a gente entende que a gente tem, pelo menos pra mim. E aí você falando, eu falei, esse negócio de parecer que eu sinto que eu tenho um potencial destrutivo gigantesco. Eu sinto que se eu falar, eu vou machucar, eu vou fazer coisas absurdas. Gente, eu nunca toquei em ninguém, assim. Não sei da minha irmã, que tá aqui também, a gente se pegava no tapa. Mas tirando a minha irmã, nunca toquei em ninguém. Mas na minha cabeça, eu tenho um potencial. Poderia ser capaz disso. Eu acho que eu tenho. Só que, na verdade, eu acho que eu criei isso
E aí hoje, às vezes, eu me pego com medo de falar pra não ser grossa, que eu acho que eu vou ser horrível, você, nossa, monstruosa. E acabo, às vezes, silenciando uma coisa que eu precisava falar, porque às vezes a raiva, eu sinto que ela vem muito nesse lugar de, inclusive, impulsionar que a gente fale as coisas que precisam ser ditas, né? Uhum. Eu tenho uma. Pra mim, é realmente um grande trauma de ser grossa, assim. Se tem uma coisa que me machuca muito das pessoas, é quando eu sinto que alguém foi grosso comigo. Isso é muito. Às vezes, pra mim, vai muito mais num lugar de se você me xingou, ou enfim, em algum outro lugar. Mas dessa grosseria, você bate num lugar muito forte em mim, assim, sabe? Então, eu realmente não. Porque eu sei que eu seria muito grossa. Que a galera tem essa visão, inclusive, de mim, de. Ah, ela é tranquila, ela é mais calma. E eu sou, realmente eu sou. Mas se você acaba me tirando um pouco do eixo, eu sei que talvez não tanto da forma que eu vejo. Eu não seria um grande monstro. E, obviamente, eu também tenho essa dificuldade de falar, às vezes, coisas que eu estou sentindo, porque você tem medo de machucar, tem medo de ser grosso, enfim. Então, é sempre pisando em ovos, tipo, cara, eu vou falar de uma forma pra não machucar ninguém, etc. Mas a grosseria, eu sei que eu iria um pouco além, assim, desse momento de raiva. Então, eu prefiro realmente me intocar, assim, nem que seja 5 minutos. Porque eu prefiro não fazer nada de cabeça quente, porque eu vou pra um lugar muito ruim, que eu sei que é uma coisa que eu faço comigo mesma. Que é esse julgamento que eu tenho comigo mesma. Então, eu prefiro que esse julgamento não devia ser assim, né? Mas eu prefiro que ele seja comigo mesma e eu mesma me acalme do que eu acabar descontando isso em outra pessoa. E às vezes a gente acaba nesse processo ficando também, não sei se acontece com vocês, mas assim, com raiva da gente mesma. Acontece, mente? É sempre assim. Eu também não sou uma pessoa que eu sinto muita raiva, né, Marcelo? Eu sempre olho pra ele porque eu não sei se tô falando a verdade. Mas eu pego pequenas coisinhas e eu vou guardando dentro de mim. Até que chega um momento que eu explodo e daí eu grito, sabe? Mas é um sentimento que eu acho que eu lido até que bem, sabe? Eu consigo pensar, será que eu tô com raiva agora? Será que é necessário eu estar sentindo isso? Acho que eu sou muito de boa. Não sei se é porque minha família, eles já são um pouco mais nervosos, daí eu acho que eu pensava: "Eu não posso ser tão nervosa quanto eles", porque senão vai sempre ter briga. Então sempre quando alguém tá brigando comigo, eu sou aquela pessoa que fica só aceitando. Acho que isso eu tenho que mudar, sabe. Mas, sei lá, agora sabe quando a gente para pra pensar? Acho que a minha raiva vem quando eu sinto ciúmes. Ciúmes é o que mais me deixa nervosa. Acho que eu sou a pessoa mais ciumenta de nós aqui, deve ser eu. E é algo que mexe na minha raiva, mas eu não sou uma pessoa, eu nunca quebrei nada por causa de raiva, eu nunca bati em ninguém por causa de raiva. Vontade já deu, mas a gente não bate. Mas eu já falei coisas que eu não queria falar em momento de raivas, porque a pessoa foi fazendo uma coisa que eu não gostava e eu não tive coragem de falar pra ela que aquilo me machucava. E daí tinha uma menina, que era amiga minha, que ela vai contar uma história. Ela sempre fazia piadinha comigo, porque amigos às vezes acham que faz um bullying, acha que é piada, assim, ai, teu cabelo é feio, e isso, teu cabelo parece porque meu cabelo é crespo, né? E eu sempre alisei ele. Então, quando ele não tava liso, ela fazia piadas, ai, tá parecendo um poodle, ha, e coisas assim. Eu já tenho 35 anos, naquela época era muito normal. Né, quando a gente é adolescente. Chegou um momento de, assim, tá escutando meses seguida essas piadas. Quando ela fez uma piada, eu desabei em chorar, também sou assim. E falei tudo que eu sentia pra ela, sabe? E ela ficou sem entender. E nossa amizade melhorou muito, porque ela não sabia como eu me sentia. E eu nunca tinha tido coragem de falar pra ela também que aquilo não estava certo. Então, acho que às vezes a gente tem que deixar a gente sentir raiva, falar o que a gente tá pensando e não guardar tudo dentro do nosso coraçãozinho, né? Que uma hora a gente explode, não vai aguentar. Mas a raiva é, então, resultado desse silenciamento? Eu tô perguntando pelo que a Mandy falou, mas também porque eu sinto que, por exemplo, a raiva ela se torna um lugar que eu grito quando eu não me sinto ouvida. Eu tô falando uma coisa, a pessoa não entende. Eu tô tentando explicar de várias maneiras, a pessoa não entende. Eu tô tentando e não vai. E eu sobe uma raiva. E aí é quando eu não sou a pessoa que chora. Eu sou a pessoa que grita. Eu sou. A Júlia falou, não conta essas coisas. Mas assim, tô bem melhor, tá, gente?
Mas eu fui a pessoa que já quebrou vidro de carro, que já bateu o copo na parede de raiva, sabe? Todas as coisas que no final das contas me machucam, não machucam as outras pessoas, né? Machucam o ambiente e a mim. Mas eu não sou essa pessoa que chora, né? Então eu sou essa que grita. Mas sempre porque eu me senti não ouvida. É complexo. Tem várias explicações. As explicações normalmente são pessoais e internas. Mas, como eu posso explicar? A raiva, raiva e violência não são a mesma coisa. E é essa a confusão que as pessoas fazem. Então, violência é o comportamento. Raiva é a emoção. Não tem nada de errado com o que você sente. O que pode ter de errado é o que você faz com esse sentimento. Então, voltamos a isso. Agora, o que a raiva faz... Eu tenho uma relação muito boa com a raiva. A gente estava conversando mais cedo, eu estava falando isso, assim, que eu sou uma pessoa que eu tenho uma boa relação com raiva. Eu acho que todo mundo devia sentir mais raiva, especialmente nós mulheres, que a gente tem uma tendência a fechar isso dentro de nós. Não aprendemos a expressarmos isso. Homens também não, mas essa é outra história. Mas o que a raiva faz é basicamente assim, a raiva ela tem um potencial destrutivo, de fato, externo. Só que a gente pode usar esse potencial para bons comportamentos. Então, muitas vezes, lembrando que não tem nada de errado com o que você sente, a sua raiva ela tem muita razão. Uma pessoa... eu tô com raiva porque a pessoa foi grossa comigo. Você tá muito certo em estar com raiva. As pessoas não deviam ser grossas com você. Eu tô com raiva porque a pessoa ficou me interrompendo. Você tá muito certo em estar com raiva. As pessoas não deviam ficar te interrompendo. E aí, a gente pegar isso, fazer um bullying com isso, do tipo... eu devia ser Buda. Eu devia estar muito acima disso e não sentir raiva jamais. Não. Na verdade, é a raiva que... ela vai ter esse potencial de o quê? Da indignação. Que eu acho que falta indignação na gente, na realidade. A raiva, ela tem um potencial para fora... de que é o que faz a gente gritar? Sim. É o que faz a gente quebrar a janela do carro? Sim. Mas a gente aprendendo a manejar essa raiva é o que faz a gente ter conversas difíceis, é o que faz a gente impor limites, é o que faz a gente virar para uma pessoa e falar, não gostei do jeito que você me tratou. Então, a raiva, ela vem nesse lugar de poder fazer muito acontecer. E sim, o que acaba acontecendo muitas vezes é que a gente pega e guarda essa raiva pra gente, uma hora ela explode, a gente acaba gritando e acaba tendo conversas que são importantes também. Não era o jeito que a gente gostaria que acontecesse, a gente não quer esperar explodir para ter esses comportamentos, mas para isso a gente precisa dar mais espaço para essa raiva, mais espaço para essa indignação. E socialmente falando, essa é uma pergunta que eu costumo fazer para os meus pacientes em relação à tristeza. Que é a tristeza... Então, a gente tem a raiva, que ela chama esse para fora. E tem esse potencial destrutivo. Mas a tristeza, ela também tem um potencial destrutivo enorme, interno. Ela chama essa introspecção. E a gente pode acabar se destruindo por dentro. Escolhendo fazer isso. Ao invés de poder deixar esse potencial da raiva aparecer e a gente externalizar. Só que o que acontece? Se você grita, você está obviamente errada. E, de fato, você está errado. Só que se você guarda para você e chora no chuveiro, ninguém vai nem ficar sabendo. Você não vai incomodar ninguém. Então, socialmente falando, as pessoas querem que a gente sinta mais tristeza do que raiva. Porque raiva incomoda. Raiva, de fato, eu viro pro meu chefe e confronto ele. Eu viro para aquela amiga tóxica e falo que ela não podia estar me tratando desse jeito. As pessoas não querem isso. As pessoas querem que você engula calada, que você fique triste e que você chore no chuveiro. Então, eu espero que todos possam... Aqui, gente, Igreja da Salvação da Raiva. Vamos lá, todo mundo. Celebrem a raiva de vocês, porque é importantíssimo. Uma dose de café é uma dose de raiva. Gente, eu lembrei até de um caso que... Enfim, eu sou essa pessoa que sente raiva, como eu já disse pra vocês. Então, tem vários casos de raiva na vida. Mas eu também sinto que caso de raiva é ótimo, né? Mas Júlia, se você precisar de ajuda, você dá um grito. Eu tenho uma história sobre raiva, que eu acho que é a minha história sobre raiva favorita minha, particularmente, que é... Eu acho que todas nós vamos entender que a gente escolheu profissões que não são muito convencionais.
Então, quando você escolhe uma profissão não convencional, o mais comum é que os nossos pais não nos apoiem muito. E fica aquela coisa, tem certeza que você não quer fazer medicina? Tem certeza que você não quer fazer direito? Que você vai passar fome, porque não consegue, nanana. E foi assim comigo, com a psicologia. Eu fiz a minha graduação inteira com raiva. Porque meu pai virou pra mim e falou bem assim... E meu pai sabe disso, eu falei pra ele. Depois de anos. Ele virou pra mim e falou bem assim... Minha filha, não escolhe psicologia, porque a minha irmã escolheu psicologia e ela não virou nada. Engavetou o diploma dela, virou secretária do marido que é médico. Por que você não escolhe medicina? Aí, ó, saúde, tudo igual. E eu teimei na psicologia e eu fiz o curso inteiro com raiva de... Eu vou provar que meu pai tá errado. Porque o que ele fez me deixou com muita raiva de como que você fala isso para uma pessoa? Como que você não apoia ela? Como que você... Poderia me trazer várias reflexões, sim, mas aonde que isso vai me fazer bem? Aonde que me colocar para baixo das coisas que eu quero fazer é uma coisa boa. Então eu fiquei com muita, muita, muita raiva. Eu fiz a graduação inteira com raiva. Toda vez que eu tinha vontade de trancar uma matéria ou não me dedicar tanto, eu lembrava do meu pai falando de... Você vai engavetar o seu diploma, você não vai virar nada. E eu ficava assim, não... Aquele velho vai me pagar. Ele vai vir. E, claro, quando deu tudo certo, o meu primeiro consultório... E até hoje, eu encho muito o saco dele por causa disso. Ele ri bastante. E eu fico assim, vai? Não foi você? O que você falou? Que eu não ia virar nada? Fala de novo. Fala de novo. Como diz a Júlia, fala aqui no microfone. Então, meu pai fica... não, tava errado. Verdade. Que bom, né? Que bom. E esse é um caso que a raiva movimenta, né? Eu sinto que, por exemplo, eu tenho 4 cachorros que são meus filhos e sou super mãezona, super dedicada e preocupada com eles. E eu tenho um deles que precisou de bastante ajuda médica, assim, né? Veterinária. E aconteceu várias vezes de as coisas só serem resolvidas porque eu sentia raiva e a raiva me fazia ir lá e cobrar respostas e agilizar o atendimento e falar, gente, o que vocês estão conversando? Meu filho precisando de atendimento, né? Então, foi isso que me permitiu fazer com que ele, inclusive, talvez não tivesse ido embora, porque ele chegou em momentos, né, bastante graves, assim. E lembro que uma vez eu cheguei, porque ele tinha... Nem era dos outros casos dele, mas era um caso específico que ele tinha comido ele é um pitbull. Ele comeu um objeto estranho. Na verdade, era... acho que era... Não sei se era manga, enfim... Caroço de manga. Ele já comeu tantos objetos estranhos que eu já não sei qual que foi. Mas era um objeto estranho e eu levei ele na clínica rapidamente, porque se você dá morfina, ele provoca o vômito. Então, para não precisar de nenhum tipo de cirurgia e tal, você dá morfina, ele vomita e sai o objeto estranho, no geral. Acontece isso se você for rapidamente, né? E aí foi o que eu fiz, aí deram morfina e deram o remédio para enjoo. Ou seja, deram um remédio para ele vomitar e um outro remédio para bloquear o vômito. Como que não fica com raiva, Como gente? é que não fica com raiva? Sabe? Então, e aí fui lá, e aí reclamei e fiz. Porque isso não pode voltar, né? Tudo bem, com ele aconteceu, ele ficou bem, ficou ótimo e tudo mais, mas pode acontecer com outros, sabe? Precisa estar atento, né? E essas cobranças, eu acho que a raiva, ela também provoca, movimenta as revoluções, né? Eu acho que vem o incômodo, que aí gera uma raiva, e aí a gente revoluciona, né? Eu acho que... Com certeza. Politicamente falando, raiva é muito importante, por conta de que o que de uma certa forma... Não, vou dizer assim, de uma maneira... Parece teoria da conspiração, né? Mas... de uma maneira, o que as pessoas querem, elas querem fazer você especialmente politicamente, elas querem fazer você se sentir sem agência. Você se sentir impotente, ou seja, você se sentir triste. Não tem nada, guarda pra você. Não tem nada que você possa fazer, você é extremamente impotente. E não adianta ficar com raiva. É aquele caso do tipo... mas você vai ficar com raiva por causa dessa notícia? Não vai adiantar ficar com raiva, porque você é pequenininho demais pra essa situação toda. Então, vai ficar com raiva de político, porque vou ficar com raiva de político, sim. Vou ficar com raiva de várias coisas acontecendo no mundo, sim. E é verdade, de fato, eu sozinha não posso fazer nada. Mas várias pessoas com raiva fazem revoluções. Então, sim. A gente virou o quê? A militância da raiva, isso aqui. Vai todo mundo sair com raiva. Mas, para além de raiva, eu queria falar também sobre medo. A gente fala muito, né? Vai com medo mesmo. Ou então a gente fala que medo é para os fracos.
palcos, né? Como que isso reverbera pra vocês? Cara, eu sou uma pessoa bem medrosa, eu diria. É. Mas a pessoa também que não liga de sentir medo. Se eu tiver com medo, eu vou com medo mesmo. E pra mim não tem escolha, sabe? É só... Eu lembro a primeira vez que eu senti medo do palco, por exemplo. E aí a sensação de você sair dele sem medo, isso me deu uma vontade de enfrentar o medo mesmo, sabe? Eu só tenho medo de umas coisas que eu não enfrentaria, que é espírito, umas coisas assim, que isso aí eu realmente não enfrento. Se colocar na minha frente, eu desmaiei, não tem condição. Já foi. E fobia de palhaço também, pelo amor de Deus, ninguém faça brincadeiras com palhaço comigo, aí tá tudo certo. Esse medo eu não enfrento. Mas os outros, eu sempre procuro, às vezes, de alguma entrevista, algo que não é muito sobre o que eu faço, por exemplo, ir para outros lugares. Até o fato de eu ser uma pessoa muito tímida, então, para mim, é um grande passo sair sozinha, por exemplo. Hoje em dia eu não sou mais baladeira, né? Mas de ir para festas, ir para lugares sozinha. E depois que eu comecei a fazer isso, é bom. Você acaba se conhecendo mais, de almoçar sozinha, almoçar num shopping sozinha. E é um grande medo. De uma pessoa tímida é um grande medo, sabe? De você, às vezes, ter que interagir com alguém também. Então, acho que eu ando cada vez mais enfrentando os meus medos, mesmo de uma forma errada, mas tentando ali só não sentir mais aquele medo e mostrar para mim mesma que eu consigo fazer tudo, sem ser espírito e palhaço. Aí tá tudo certo. Tirando isso. Você ainda sente medo quando você entra no palco, assim? Todas as vezes dá aquele medinho que é quase gostoso de sentir? Eu sinto... É mais uma ansiedade, assim. Hoje em dia não é tanto medo. Na verdade, eu tenho um medo de, sei lá, tropeçar no palco, quebrar uma perna, alguma coisa assim. Nossa, tranquilo, medo tranquilo. Quando tem escada antes, assim, aí é uma escuridão absurda, então eu tenho medo. Isso me dá medo. Mas o fato de estar ali antes é mais uma ansiedade de subir logo, sabe? Parece que o tempo inteiro passa muito rápido. E aí, quando vem alguém no camarim e fala, Ana, 5 minutos, aí parece que, meu Deus do céu, agora bateu, sabe? É o pior momento que eu não preciso ir no banheiro, eu preciso sair, conversar com todo mundo, não preciso ficar quieta, não preciso aquecer a voz, parece que você quer fazer tudo. Então, nesse momento, nesses 5 minutos, parece que eu sentei, coloquei uma mochila de 50 quilos, e aí estou com ela até subir no palco. Quando eu subo no palco, parece que eu só tirei e tô, tipo, levíssima, sabe? Eu tô realmente fazendo o que eu gosto de fazer. E essa ansiedade, eu adoro sentir ela, porque eu lembro que os primeiros shows, assim, eu conversava muito com a minha mãe. Será que isso vai passar, essa ansiedade? Eu não vejo pessoa na televisão cantando e parece que as pessoas não estão ansiosas, não estão nervosas para isso. E ela me falou que... Se um dia isso passasse, eu não ia mais estar fazendo o que eu gosto de fazer. Não ia ser de todo o coração, como ela disse. Então, eu gosto de sentir essa ansiedade. E não é a ansiedade que não me deixa subir no palco, porque eu consigo controlar ela mais. Mas é a ansiedade de... Eu quero entregar para vocês o que eu mais sei fazer da vida, sabe? Então, eu estou ansiosa para mostrar isso para vocês. E isso seja um show, seja... uma conversa, seja qualquer coisa que remeta ao meu trabalho, que é o que eu mais sei fazer. Que bonito isso. Nossa, eu tenho sentido esse medo de... Eu nunca tive medo de palco, mas porque eu também não trabalho com palco, né? Agora tem um palco na minha vida e todo domingo... eu subo com medo nesse palco, assim. Com medo se eu vou conseguir... Mas quando acaba, não é bom? Que você fica, caraca, consegui. E é isso, é tipo questão de minutos, assim. Uhum. Eu sento, começo a falar com vocês... Em 5 minutos eu tô bem. O meu é na segunda música, que isso acontece. Na segunda? A primeira eu ainda tô tensa, na segunda parece que eu tô em casa, assim. Tô até de olho fechado. Aí é perigoso eu cair e quebrar a perna, entendeu? Por isso que eu tenho esse medo. Porque aí eu fico leve demais. Mas é sempre na segunda música que eu fico muito em paz. Você fica pensando, cantar... E também, né? Aqui também. Eu também trabalho com a voz, né? Querendo ou não. Mas é um lugar muito difícil de sentir medo. Porque a voz fica...
pelo menos a minha, começa a querer ficar trêmula. E aí você fala uma coisa, você não sai, e aí você enrosca. E é tudo, é respiração, é a garganta. É. Então, isso é o difícil de você disfarçar a sua ansiedade, o seu nervosismo, sabe? De você não transparecer isso na voz. Tem muita gente que consegue, aí acaba transparecendo, às vezes, na mão, trêmula, ou algum tique, alguma coisa que a pessoa tem. Eu aqui, gente, pegar um copo aqui, ó, ficar assim, é uma loucura. Eu tenho que me concentrar, pegar o copo. Ah, mas agora já passou, não, né? agora já passou. Agora tá no todo mundo em começo. paz. É sempre assim. Agora, a Mandy morou fora há muito tempo. Sim. Tá sempre fazendo. Passa, né? Você é super destemida, assim, de tudo. Então, é que assim, eu tenho pra mim que o medo é o que faz a gente. Se a gente sente medo de fazer algo e deixa de fazer algo, é o medo que impediu de tu realizar teu sonho, né? De tu realizar grandes coisas. Eu tive que vencer o medo pra começar minha transição. Primeira vez que eu saí com roupas ditas, roupas femininas na rua, era um medo de como é que as pessoas iam reagir. O medo de contar pra minha mãe que eu era trans. O medo de contar pro boy que eu tô ficando que eu sou trans também, que é um medo muito real. Então, toda hora a gente tá enfrentando medo e isso vai deixando a gente uma pessoa forte, né? Mas uma coisa que eu tenho muito medo é de perder as pessoas que eu amo. Até eu tava falando que eu choro, aquela coisa a chorar, em pensar em perder minha cachorrinha, sabe? Ela tem 2 aninhos, mas eu já fico pensando, ai, daqui uns 14 anos ela não vai mais estar aqui. E é um medo que a gente vai ter que conviver o resto da vida, porque a gente, infelizmente, vai perder pessoas que a gente ama e a gente também vai deixar de estar aqui nessa terra, né? Mas é isso, a gente tem que vencer os nossos medos. Acho que é a coisa mais importante que a gente tem pra nossa vida. Ou conviver, né? Aprender a conviver, Conviver talvez, porque ele eles, nunca né? vai sumir. Sempre É. vai ter um pouquinho de medo, mesmo que seja um medo pequenininho, vai estar ali. Eu também sou uma pessoa muito tímida e sempre que eu tenho que fazer uma gravação ou gravar fora de casa, gravar stories fora de casa, ai meu Deus, as pessoas estão Nossa. olhando. E ninguém liga, na verdade, né? Mas dá medo. E se eu não produzo conteúdo, se eu tenho medo de fazer isso, eu vou estar deixando de trabalhar. Então a gente convive com medo o tempo todo, né? Mas tem coisas que a gente falou, tem medo de palhaço, eu tenho medo de aranha. Eu não posso ver uma foto de aranha que eu morro de medo. Mas palhaço eu gosto. Eu adoro filme de terror de palhaço. Ai, amor. Cara, eu já liguei pra minha namorada. Uma vez, ela tava viajando a trabalho. Não lembro onde ela tava. Se era Belo Horizonte, alguma coisa assim. E aí, eu tava na Paulista. Era Paulista? Não, eu tava na Oscar Freire. E aí, eu tava vendo uns brechós que tem ali. E aí, passou um cara assim... Vamos fazer doação. Eu falei, moço, Lá pelo amor de sempre Deus, tem. eu tenho medo de palhaço. Saí correndo. E aí, nisso, eu liguei pro meu namorado. Falei, amor, tem uns palhaços aqui, só fica comigo no telefone. Ela, meu Deus do céu. E aí, veio um lá do caramba. Aí eu falei, não! Tenho medo! Aí, saí correndo. Ele, desculpa. Ele saiu assim, aí eu só saí correndo. Cara, é uma fobia. Que minha mãe fala que ela fez uma festa pra mim, a primeira festinha, que foi de 1 ano. E ela falou que a festa foi pra todo mundo e não foi pra mim. Porque eu cheguei e fui embora, porque a festa era de palhaço. E aí eu chorei pra caramba, fui embora. E todo mundo, festinha de criança. E eu fui embora. Ela falou, cara, depois disso você nunca gostou, assim, de boneca, palhaço. Nossa, eu tenho pavor de boneca dar uma piscada pra mim à noite, assim, sei lá. Ai, credo! Sei lá, eu não tenho umas tinha, coisas acabei de com medo. criar esse Sabe medo. aquelas bonecas que mexem o olho? Ai, sei. Cara, é uma coisa Pra muito quê? esquisita, boneca. Tinha uma boneca desse tamanho, era maior que eu. Ela era grávida, a barriga dela girava. Ela era desse tamanho, a barriga dela boneca era girava essa? e tinha um neném dentro. E o neném era desse tamanho. E ela era desse tamanho, você girava. Gente! Não, a minha história favorita do meu irmão é de uma dessas bonecas Barbies que eu tinha desse tamanho. Gente, pra que isso? Gente, ele dormiu no meu quarto. Meu quarto era esquisitíssimo. cheio de Barbie, aquela coisa bem criança, né? Bem criança dos anos 90, cheio de Barbie no quarto, cheio de boneca. E, claro, eu tinha a boneca gigante, a Barbie gigante desse tamanho. Ele dormiu no meu quarto um dia, não sei porquê. E aí, no meio da noite, eu ouvi ele levantando, deitando a Barbie e colocando coberta em cima. E voltando a dormir. Essa é a minha história favorita dele. Eu conto pra todo mundo que eu tava vindo lá em casa pela primeira vez. Eu falei, meu irmão, sabia que tinha uma Barbie uma vez? É muito doido esses medos que a gente tem, cara. Essas fobias, assim. Porque é algo meio, sei lá, pra mim é meio inexplicável. A Bia também, ela tem essa aracnofobia, né? Ela tem de não conseguir ver, assim. Uma vez ela pisou em uma, ela me ligou. Cara, eu não consigo sair daqui. Porque eu Eu pisei em sou assim. uma, Ela eu não conseguia consigo me levantar o pé. mexer. Ela não consigo me mexer.
E ela tava saindo do trabalho, indo pro estacionamento pra pegar o carro. E aí eu liguei pra amigo dela pra falar, gente, a Bia tá travada. Porque ela pisou numa aranha e ela tá travada. Gente, aí imagina eu tenho uma casa no sítio e lá tem muita aranha, por causa que é no meio do mato, né? E eu toda hora ia no banheiro e eu saía chorando, gritando, travada. E o Marcelo tinha que ir lá matar, mas é que as aranhas é do tamanho de uma mão, sabe? Gigante, né? E nunca consegui conviver com esse medo. Mas lá eu nunca vou convidar vocês pra ir na minha casa, porque eu tenho um quarto só de boneco de filme de terror. Tem Chuck, tem Annabelle, eu amo demais. É uma coisa Meu muito louca, Deus. porque eu amo sentir medo. Eu amo ver filme de terror. Isso me faz, sei lá, me sentir viva. Eu tenho a boneca em tamanho real da Annabelle, eu adoro ela. Incrível, incrível. Nossa, Mandy, que legal. Eu amo filme de Todo terror mundo também. Também, Nossa, pronto, eu amiga, amo. vamos ter que ver junto. É engraçado isso da gente amar sentir medo, né? É muito louco. Elas, né? Aqui, ó. Eu não assisto filme de terror, cara. Eu também não gosto de assistir. Eu não gosto porque eu fico. Eu amava. Eu fico com raiva de tomar susto. Aí eu fico com raiva. Certíssima. Eu fico com muita raiva. Susto é muito irritante, de E fato. aí o filme de terror tem muito susto. Tem Você fica muito. naquela O tempo tensão, todo. assim. E aí eu sonho depois, pesadelo. Agora, sabe uma outra história que eu lembrei? Que agora eu vou pesar. A gente tava rindo e tal, agora eu vou pesar um pouco, mas é que é bonito. Que eu acho uma história bonita de contar. Que a Mandy falou, né? Desse medo de perder as pessoas. E eu fui no terreiro a semana passada? Retrasada. E aí, conversando com a cabocla. E aí eu falei que eu tava com muito medo de algumas perdas, né? Dos meus amados bichinhos, né? Dos meus filhos, do meu avô que tá com Alzheimer. E aí é uma perda gradativa, assim, de várias coisas. Você vai vivendo essas perdas. E eu tô com muito, muito medo. E aí contei isso pra ela. E aí ela falou: ah, vocês têm uma mania de achar que as coisas, as pessoas são de vocês. Mas vocês não têm as pessoas. O que vocês têm é o tempo que vocês estão com elas, a energia que vocês dedicam, que vocês falam. E ela falou: imagina se o caçador, toda vez que ele lançasse uma flecha, ele tivesse que ir buscar. Ele não ia conseguir caçar, né? Viver a vida dele, ia viver buscando flechas. Mas a coisa mais bonita que tem é a gente soltar a flecha e ver ela voar. Coisa linda, Que né? lindo, muito lindo. Muito lindo. Continuei com medo de eu perder, mas eu acho que eu tenho vivido há alguns anos com medo de perdas assim muito próximas. E eu acho que eu não sei nem se eu aprendi a conviver. Eu entendo que ela existe, eu sei que quando acontecer não vai ser. Acho que a gente não se prepara, né? A gente tenta se preparar, mas acho que a gente não, de fato, não se prepara. Mas eu tenho aprendido a olhar para isso dessa forma, assim, eu sei que vou viver, eu sei que vai doer, eu sei que eu vou sentir, mas eu quero sentir tudo que eu tenho para sentir, ainda que for dor. Muito lindo. Muito lindo. Obrigada aí. Eu também tenho muito esse medo. Esse é o meu medo mais presente, medo de perder as pessoas que eu amo. E eu considero que sentir medo é uma parte muito boa e essencial do ser humano. E que é uma coisa importante, assim. Existe um mínimo de medo que a gente tem que manter para tudo. Porque se a gente não sente um mínimo de medo de nada, a gente se torna, de uma certa forma, irresponsável. Então, é no sentido de, se eu não tenho medo de ir fazer uma viagem, talvez eu possa não tomar certos cuidados necessários. Talvez eu possa acabar sendo imprudente. Se eu não tenho medo de perder uma pessoa, e eu digo perder de vários sentidos, tanto de vida, né? De não ter medo de perder ela, então tomo ela como garantida e acabo não passando tempo com ela, não valorizando aquele tempo que a gente tem juntas. Como também de relacionamento, de as pessoas falam assim: ah, eu devia parar de ter medo de perder o meu parceiro. Não, se é um medo que te trava, realmente, a gente não quer um medo que te trava. Mas um pouquinho de medo a gente tem que manter, sim. Porque imagina se você tem o seu parceiro como garantido. Não importa o que você fizer, não importa o que você falar, você não tem medo de perder ele. Você vai começar a falar o que você quiser, vai começar a agir da forma que você quiser. Então, um pouquinho de medo que faz aquilo a gente ficar esperto, de não, eu tenho que ser uma boa parceira,
eu tenho que estar perto das pessoas que eu amo, eu tenho que tomar cuidado naquela viagem. Então, o medo é uma coisa que, de uma certa forma, até uma certa medida, ela precisa ficar presente para trazer essas reflexões do que é necessário da gente perante aquele medo. Ao invés de, novamente, fazer bullying com as suas emoções, dizer que sentir medo é errado, que você tem que ser mais corajosa, que medo é coisa de covarde. Não. E até medo, mesmo quando eu pego alguma fobia, ou quando eu pego algum medos menores, os questionamentos também são esses de se empoderar, né? Eu tenho medo de aranha. Ok, o que você tem medo que aconteça? Eu tenho medo de pisar numa aranha. Ok, vamos... Ao invés da gente fugir disso e pensar, não, você não vai pisar numa aranha, você não vai morar num sítio, você não vai fazer isso. Vamos pensar, não, você pisou numa aranha. E aí? Você quer fazer o quê? Eu acho... O que você acha que vai acontecer? Eu acho que eu vou travar. Ok, você vai travar. Você acha que você vai travar por quanto tempo? Eu acho que eu vou ficar umas 2 horas travadas. Ok, umas 2 horas travadas. O que vai acontecer? Você vai ficar com sede, você vai ficar com vontade de ir ao banheiro. Você acha que o que pode te ajudar? Eu acho que ligar para minha namorada vai me ajudar. Então, o seu celular normalmente ele fica por perto de você? Não. Meu celular está sempre comigo, sempre no meu bolso. Ótimo. Então, provavelmente, o seu celular vai estar com você. E se o seu celular não estiver com você, o que a gente faz? E você vai percebendo que a pessoa tem agência, que ela pode ligar para a namorada, que a namorada pode chamar os amigos, que pode ajudar ela. Eu tenho medo de perder meu parceiro. Por quê? Porque eu não estou sendo uma boa companhia ultimamente. Uma boa companhia de que forma? Eu tenho estado estressada, eu tenho estado não presente. Poxa, realmente, eu acho que a gente podia abordar esse medo. E por que você não anda tão presente? Conversa com ele. Ele tem razão de estar lá. O que você sente está sempre certo. Não é para se tratar como maluca de, eu tô inventando isso da minha cabeça. Não tá inventando. Essas coisas podem acontecer. Então, eu tenho um medo muito grande de perder as pessoas que eu amo. Eu tenho muito medo de perder... Eu tenho 3 gatinhas. Eu e o meu marido, a gente fala muito isso, que vai ser... história de origem de quando a gente se tornar vilão e vilã. É quando essas gatinhas forem embora, que a gente vai completamente despirocar. E já tem todo um plano, assim, de quem que a gente vai atrás, que tipo de vilão a gente vai ser, como a gente quer ser conhecido, porque vai acontecer. Então, novamente, uma coisa pra gente estar ali em contato, ao invés de, como você falou, aprendendo a conviver junto com a nossa cabeça e as nossas emoções, ao invés de, eu tenho medo disso, eu não quero pensar nisso. E eu sou uma grande defensora de assistir filmes de terror. Olha, eu queria conversar. Eu sou uma grande defensora de assistir filmes de terror, porque filmes de terror é um jeito de você... Não precisa chegar nesse nível já agora, tá, gente? Pode ser escadinhas. Eu tenho uma listinha, passo pra vocês depois, assim... De filmes? De níveis de filmes pra assistir. Me passa mesmo? Passo pra todo mundo, não tem Júlia problema. pode ficar feliz. É um jeito de você enfrentar os seus medos num lugar seguro. Porque aquilo dali tá na TV. Não pode realmente te machucar. Ou você pode assistir de manhã, você pode abaixar o volume, você pode desligar a TV, você pode pausar o filme. Que é a mesma coisa na terapia, quando você tá fazendo essa retrospectiva com o paciente. Você não está pisando na aranha. A gente tá pensando hipoteticamente. E se você pisasse na aranha, o que a gente poderia fazer? O que poderia acontecer? Se você encontrar um palhaço na rua, o que você acha que vai acontecer? Eu acho que eu vou dar um soco nele. Ok, vamos supor que você deu um soco nele. E o que acontece depois? A gente vai pra delegacia. Né? Você tem alguém pra ligar? Você tá com seus documentos? Você já foi fichada antes? Vamos conversar sobre isso. Então... Filmes de terror é um ambiente seguro para você, muitas vezes, entrar em contato com medo e ansiedade, porque você está sob controle. E é importante a gente saber que a gente tem controle sobre as situações que a gente tem medo. Nossa. A gente falou algumas verdades, mas eu quero convidar vocês a mandar a braba, jogar pro universo uma verdade difícil de ser engolida. Joga pro universo. É só falar e sair correndo, não precisa justificar. Uma coisa que tá entalada em vocês. Tem que sair correndo mesmo. Não precisa, cuidado, aquele medo da perna. Vamos manter a segurança. Mas enquanto eu vou deixar vocês pensando aí, eu quero te dizer que
esse papo não termina aqui. A parte 2 já está disponível para assinantes do nosso clube de assinaturas. Então, escaneie o QR Code que está aparecendo aí na sua tela ou clica no link na descrição desse vídeo, desse episódio, para saber mais sobre os planos e ter acesso a conteúdos exclusivos, convites, ingressos para eventos e muito mais. Agora, qual que é a braba de vocês, Mandy? Nem sempre a gente tá certa. Ai, difícil isso. Não gosto. Mas é isso, né? A gente tem que pensar que nem verdade. sempre a gente tá certo. Provavelmente a gente vai estar muito errada na nossa vida e tá tudo bem em errar. Né? Sim, perfeito. Ai, que boa essa. Foi tão Ana boa que eu também não Gabriela. pensei. Eu pensei em ressaca depois dos 25 é doença. Muito bom. Ai, Não dá pra socorro, ficar mais de gente. ressaca que você começa a ficar doente, com tosse, aí corpo ruim, febre. Você fica, que isso? Eu só bebi umas a mais. É. Então Não, essa é a minha verdade, assim. Outro dia eu saí e bebi 2 drinks. 2. Gente, 2 drinks leves, daqueles que são diluídos em muitos outros líquidos não alcoólicos. Cheguei passando mal em casa, gente. Cara. O que aconteceu? E ninguém avisa, né? Ninguém Quer dizer, na avisa. verdade avisam, mas É. a gente não acredita muito. Isso que a gente acha um papo chato. Ai, Não vou ser essa pessoa. Mas somos todos. Fernanda. Nossa, eu pensei em uma agora. Vamos ver. Se arrepender de algo não é a pior coisa que pode te acontecer. Ai, eu gosto tanto dessa. Ai, vamos se arrepender. Faz parte se arrepender. E a gente não precisa fazer tudo igual também, né? Aquela frase me irrita. Tu me fala assim, se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo igual. Pra que fazer tudo igual se as coisas não foram necessariamente boas, né? Enfim, eu tô muito feliz que a gente bateu esse papo sobre sentimentos. Eu senti muitas coisas, fiquei feliz aqui, me emocionei, ri bastante. Espero que você aí também tenha sentido todas essas coisas e que possa se permitir sentir. Então, quero agradecer muito. Muito obrigada, Mente, por ter vindo até aqui falar com a gente. Tô muito feliz com o convite de ter aberto. Acho que foi, como você falou, uma sessão de terapia em grupo. Foi muito bom. Poder colocar pra fora coisas que eu sentia. Maravilhosa. Aproveita para deixar seus recadinhos, arrobas, enfim. Então, gente, me sigam em todas as redes sociais. Foi que é Mandy Candy em tudo. E agora estou na carreira de atriz, né? Tô estudando pra isso. Então, eu tô apostando em vídeos mais voltados a isso. Espero que se divirtam. Ai, eu amo os seus rios. Eu tô amando essa fase de casal, assim, essas sketches. Ai, Me obrigada. identifico super. Todo mundo Maravilhosa. passa por essas coisas, né? Super, eu amo. Obrigada. Fernanda, muito obrigada agora de pertinho. A gente gravou sobre fim de relacionamento, né? Foi na época da pandemia ainda, não foi? Foi. Eu acho que tava bem no finalzinho ainda, onde ninguém tava saindo, mas tava todo mundo saindo mesmo. Exato. Ai, que bom te conhecer de pertinho. Obrigada. Muito obrigada por me chamar. Eu gostei muito da experiência. Foi minha primeira experiência em palco, assim. Talk show, conversando com as pessoas. E convidadas maravilhosas. Adorei conhecer todo mundo. E foi uma grande honra estar aqui. Obrigada. Recadinhos. As minhas arrobas são angeline.pc e fazer aquele merchanzinho Bora. básico. Recentemente, eu lancei uma newsletter de estudos de psicologia. Esses estudos, por exemplo, como você transformar animação em ansiedade em excitação, medo em excitação, etc e tal. E são estudos como esse, que eu penso que são estudos úteis. E é uma newsletter por assinatura mensal. Todo mês vai ter de 3 a 4 estudos selecionados por mim e por a minha equipe, que vocês vão estar recebendo por e-mail. Então, quem quiser dar uma olhadinha, dar uma assinadinha, ou só seguir também, tá ótimo. Ai, amei. Maravilhosa. Ana Gabriela, muito obrigada. Gente, eu tô inventei essa 10ª temporada, na verdade, para conhecer as minhas ídolas. Porque eu tô aqui entre 3 ídolas, então eu tô muito feliz. É uma grande realização. Obrigada por ter topado essa conversa. Eu tô muito feliz de estar aqui. Foi um assunto muito diferente do que eu tô acostumada. Geralmente é muito voltado ao trabalho. Então, eu gostei de sair da zona de conforto super confortável que eu tenho. Então, eu fiquei muito feliz de parar para analisar muita coisa que a gente sente, ainda mais sendo mulher, que tudo é taxado. Então, realmente, estou muito feliz por esse convite. Obrigada.
Bom, pra quem não sabe, eu sou uma cantora de MPB. Eu tenho 2 álbuns lançados já. Meu último álbum foi lançado em novembro do ano passado. Ele se chama Degradê. E eu ainda estou trabalhando ele. Acabei de gravar um DVD, que também vai ser lançado mais pro final do ano. E minhas redes sociais, Ana Gabriela, plataformas digitais, Ana Gabriela. Qualquer lugar que você colocar Ana Gabriela, ou sou eu, ou tem uma gospel. Então, assim, dá pra Não é a entender gospel. quem sou eu. E provável que tenham músicas que talvez vocês conheçam, que eu cante. E se vocês gostarem, me mandem mensagem, eu vou ficar super feliz. Ai, maravilhosa! E eu desejo que você possa sentir o que você tiver para sentir, desde que isso não te machuque. Mas que se te machucar, você possa buscar e encontrar acolhimento. A gente se vê na semana que vem. Até lá! Essa podcast é uma produção Louva a Deusa. Convidadas: Ana Gabriela, Fernanda Angelini e Mandy Candy. Criação e apresentação: Sofia Menegon. Roteiro: Letícia Silva. Edição: Thaís Ramos. Trilha sonora: Fran Ferreira. Produção: Maiara Dallapé e Stephanie Fernandes. Assistente de produção: Jack Silva. Copeira: Ana Fernandes. Beleza da apresentadora: Mari DeVito. Apoio: Cine Clube Cortina, Vovó Vegana, Cacau Vanilla, Mórfia, Boituved. Agradecimentos especiais a Júlia Carvalho, Alfredo Gonçalves, Cristina Gonçalves. Gravação: Estúdio Banca Podcast. Técnico de som: J. Benê. Foto: Lud Lauer. Imagem: Jéssica Sacol e Michele Neregato.